coisa linda. No final a gente vai pro céu. Maravilhoso Deus, Pai amado que está no mais alto dos céus, nós estamos aqui uma vez mais na tua presença, rendendo a ti honra, glória e louvor que é teu. Já pertence a ti, Jesus. Eu te agradeço por esse fim de semana cheio da tua presença. Eu te agradeço pela oportunidade de viver, de respirar, de te servir, de andar contigo, de caminhar contigo. É privilégio poder caminhar contigo, Jesus. Cobre a nossa vida com o teu sangue. Cobre a nossa casa com o teu sangue. Cobre os nossos com o teu sangue. O casamento, Jesus, de cada uma de nós, o meu e o das minhas irmãs, dos meus irmãos, vai cobrindo com teu sangue, Jesus. Vai cobrindo os filhos, a família, todos que carregam o nome dele e dela. Eu te peço especialmente pela vida, Senhor, da Alina Cristina, que tentou suicídio hoje pela manhã. A vida dela pertence a ti, Jesus. Eu não sei o nível da dor que ela está sentindo e a influência maligna que tem se apoderado para querer destruí-la. Mas eu sei que há poder no teu nome. O Senhor ainda desfaz as ferramentas preparadas por Satanás para nos destruir. Então visita ela, Senhor. Dá outra oportunidade, encontra ela nesse momento de fragilidade, como tu encontrasse Jacó quando ele estava fugindo e chegou em Betel e foi ali onde o Senhor o encontrou. Não existe lugar que o Senhor não nos encontre. Eu te apresento a vida de cada uma das minhas irmãs, os seus problemas impossíveis, que tu conheces todos eles. Eu te apresento, Jesus, esta palavra que é tua. E te digo, fica à vontade para nos ensinar hoje. Fica à vontade, porque nós só falamos o que vem de ti. Nós só aprendemos o que o Senhor quer que a gente aprenda. A tua palavra é viva e eficaz. E eu te louvo pela oportunidade de estar aqui. Te apresento cada uma das vidas das minhas irmãs e dos meus irmãos. Servos, são teus servos. Independente de cargos ministeriais. Que eu sei que aqui tem pastor, tem pastora, tem missionário, missionária. Jesus, mas aqui nós somos somente servos. Aqui não tem hierarquia de liderança. Aqui o grande é o Senhor. E eu te apresento os teus servos. Se o Senhor quiser falar, na nuance que o Senhor quiser falar, fique à vontade. Porque o povo te pertence. É tudo que eu te peço e desde já eu te agradeço em teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. Minhas meninas preciosas, abram as Bíblias de vocês em João, capítulo 12, versículo 20. Kelly tá profeta. Kelly tá. Prega pra gente quarta-feira, Kelly, tá? Desceu quentinho agora. Se tu puder. As meninas. Amém! Coisa boa, eu gosto assim, as minhas meninas disponíveis. Quarta-feira nós vamos ouvir Kelly, tá? Dá lugar na terra, vaso. Dá tempo, né? Dá tempo de se preparar, mas o profeta estava sempre preparado. Minhas meninas, vamos ler? A epígrafe diz assim: Jesus prediz sua morte. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo
não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Marca esse texto, o versículo 24. Porém, lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Presta muita atenção nisso aqui que Jesus já está falando. E o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim, para glorificar teu nome. Pai, glorifica teu nome. Então, uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmaram que o anjo havia falado com ele. Então Jesus lhe disse: a voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Jesus já está falando com a gente. A própria palavra, sem nenhuma explicação, já é a boca de Deus falando comigo e contigo. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda há tempo. Significa existir. Enquanto ainda existe tempo, andem na luz. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Deixa eu só. Pronto, agora. Segunda epígrafe 37, versículo 37, nós vamos ler todinho. Coisa mais linda do mundo. Que é a própria palavra, é a pregação. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Minha gente, fique em oração, porque tá cheio de hater aqui hoje. Tá cheio de fake aqui hoje. E eu preciso bloquear todas as contas que aparecem com comentários esquisitos aqui. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois como Isaías também disse, o Senhor cegou os seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permita que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga.
Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Marca esse versículo 43. Amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creem apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não existe a possibilidade de crer em Cristo e permanecer nos atos de pecado de antes, nas quedas repetitivas. Se você crê em Cristo, é necessário que você se entregue para que Ele transforme sua vida. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. Tu tá entendendo que coisa linda? E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o meu Pai me mandou dizer. Marca o 50 também. Já é uma resposta de Deus para nós. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Você sabe quem lhe chamou? Você sabe que a palavra de Deus é a verdade. Você tem convicção da verdade que você carrega? Então entregue o recado sem medo das consequências aos olhos humanos, sem medo da retaliação do inferno, sem medo da perseguição dos outros, porque nós somos imagem e semelhança de Jesus e Jesus disse: eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso eu digo tudo o que ele me mandou dizer. Por isso que a gente entrega tudo o que ele mandou. Porque a gente sabe que o fim é salvação. Então, quando eu sei quem me chamou, para quem me chamou e o que ele vai fazer através da minha obediência, eu entrego. Tu entende? Vamos voltar para o versículo 20. Nós estamos caminhando nos passos da crucificação de Jesus. A Bíblia diz que após Jesus entrar em Jerusalém, Jesus se deparou com alguns gregos, na verdade alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, chegaram a 2 discípulos de Jesus, chegaram a Filipe, e Filipe levou para André a informação dos gregos. Jesus não veio só para os judeus. A princípio, ele entregou a mensagem para o povo dele, mas não existe plano B com Deus. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus é o único plano, o plano inédito de Deus. Então, quando Jesus veio, ele foi para os judeus, mas os gentios sempre estiveram no plano de Deus. O Senhor, ele morreu na cruz, e quando ele se entregou na cruz, amém, Dani, um beijo. Quando ele se entregou na cruz, ele se entregou pelos gentios também. Ele se entregou pelo povo que não estava na sua linhagem. Nós servimos a um Deus inclusivo. E quando eu digo inclusivo, é na misericórdia. É a graça universal. Que não vai dizer assim, eu só vou beneficiar a Glória porque ela é crente desde bebê. Não. O Deus que ama a Glória é o Deus que ama a Dani, é o Deus que ama a Jô, é o Deus que socorre a Águida, é o Deus que abraça a Célia, independente de tempo de igreja, independente
de quantas vezes caiu ou deixou de cair, o amor do Senhor nos alcança de uma maneira completa. O amor do Senhor nos abraça de uma maneira uniforme. Ele não deixa nenhuma parte fora do amor dele. Então, Jesus, ele não é um plano B de Deus. Sempre esteve nos planos de Deus alcançar toda a humanidade com a graça de Jesus. E a Bíblia vai dizer que os judeus chegaram e disseram para Filipe que eles gostariam de conhecer Jesus. E Filipe levou a notícia para André, até porque os gentios e os judeus tinham diferença. Eles tinham suas diferenças de cultura, de religião. Então, Filipe foi até André e juntos eles chegaram para dizer a Jesus. E eles chegaram para dizer a Jesus que tinha gentios querendo conversar com Jesus, querendo conhecer Jesus. E Jesus diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E a gente chega no ponto importante. Jesus estava caminhando para o Calvário. Cada sinal que ia acontecendo no caminho apontava para o momento da crucificação. Cada coisa que ia acontecendo era um passo a mais para o Calvário. E eu já gostaria de deixar bem claro que esse Calvário que Jesus enfrentou era o meu e o teu lugar. A morte de cruz era a pior morte de todas. Era a mais humilhante morte de todas. Era uma morte para os piores assassinos, para as piores pessoas da sociedade. Era a morte mais dolorosa de todas. E Jesus, santo, puro, sem pecado, ele se permitiu se despir da sua glória e ele entregou a sua própria vida. Ninguém tomou a vida dele. Ele entregou a sua própria vida. A morte de cruz. A pior morte de todas. Para dizer para mim e para você, esse preço era seu. Essa punição era para você. Mas eu sabia que você não ia ter como pagar. E eu quero você comigo. Então ele se entregou por nós, sem culpa, sem pecado. E ele diz: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, primeiro passo, ser plantado. O que é plantar? É pegar um grão visível e aterrar ele embaixo da terra, onde ninguém vai ver. Ninguém vai ver o desenvolvimento do grão. Ninguém vai ver a mudança do grão. As pessoas vão passar por cima daquela terra onde o grão está enterrado e ninguém vai nem dizer que tem um grão enterrado ali. E Jesus vai dizer: o grão de trigo, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, então além do Senhor, ele já está falando com a gente. Além do Senhor, quando ele tem algo na vida de alguém, além dele tirar de tempo, tirar de cena por um tempo e colocar embaixo da terra, entenda que eu estou usando a metáfora do grão de trigo. Mas nós somos esse grão de trigo. Quando o Senhor ele tem algo para fazer na minha e na tua vida, que é para que a gente dê fruto, ele vai nos experimentar. Ele vai nos tirar. É ele quem vai nos tirar de cena e nos colocar um tempinho, sabe? Nas escondidas da terra. Ele vai colocar a gente um tempinho fora dos olhares das pessoas, fora da mídia, fora dos holofotes humanos.
e ninguém sabe o que é que a semente está passando embaixo daquela terra. E a semente está morrendo. E às vezes a semente acha assim, tô desamparada, vou morrer, ninguém olha para mim, ninguém me vê, tô esquecida, tô abandonada. Até então eu era uma semente que todo mundo via e agora todo mundo esqueceu de mim. É Deus dizendo assim, eu estou fazendo com você o que o lavrador, o semeador faz com uma semente. Eu enterrei você embaixo da terra. E eu estou matando a tua humanidade. Eu estou matando a tua carne. Eu estou matando o teu eu. Quem tu acha que tu é. A importância que tu acha que tem. Se você não morrer, tu tá entendendo? Você não dá fruto. Para que serve um trigo vivo? Um trigo vivo, ele não serve para nada. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que se ele ficar vivo, ele fica só. Por isso que tu estás passando por esse moinho. Por isso que tu estás passando por esse estreito que tu acha que todo mundo te abandonou, te esqueceu. Ninguém me chama, ninguém faz conta de mim. Aí Deus está dizendo assim, porque eu decidi fazer você dar fruto. E para que você dê fruto, eu preciso de um particular com você. Embaixo da terra. Embaixo do solo da terra. É o estreito, onde o único oxigênio é o Senhor para te dar vida e te fazer brotar. Para que serve um trigo vivo? Você quer ficar viva para quê? Você quer que a sua humanidade fique viva para quê? Esse orgulho, essa soberba, esse ego serve para o reino não. Jesus vai tirar a gente de cena. Ele vai tratar a gente no secreto. Ele vai tratar a gente com as portas fechadas. Ele vai tratar a gente de um jeitinho que ninguém veja o que é que está acontecendo. Tem gente que passa pela gente e nem nota que foi que passou por nós. Aí Jesus dizendo assim, claro, eu te escondi embaixo da terra para matar a tua carne e a tua humanidade, para que tu possa dar fruto. Quando a semente cai na terra, que acontece uma mudança, quem olha o que antes era semente, vê uma árvore, vê uma espiga de milho, vê uma mudança, vê os frutos, reconhece a árvore pelos frutos. É o que Jesus tem para nós. Jesus não te quer envolto pela tua humanidade egoísta de eu quero estar vivo, eu não quero sentir dor, eu não quero passar por transformação. Jesus está dizendo, você pode até não querer passar, mas aí você fica só. O que é que você prefere? Ser moído, ser tratado, para dar muitos frutos, para a honra e glória do nome do Senhor? Ou você prefere ficar só? Tu entende? É tremendo. E a Bíblia vai dizer, quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Ou seja, quem abre mão das coisas que o mundo oferece. Quando a sociedade olha pra gente e diz que a gente tá perdendo a vida da gente e a juventude da gente. Porque eles queriam que a gente estivesse em festas, em baladas, em tantas coisas, que na verdade eles estão perdendo a vida e não sabem. E quando eles dizem que a gente está perdendo a vida, Deus está olhando para a gente e dizendo assim, tu estás ganhando a vida eterna, tu estás ganhando a eternidade, tu estás ganhando as bodas do Cordeiro. Continua renunciando, continua negando, continua não sentando na mesa dos escarnecedores. Amém, Carmen. Deus abençoe teu esposo, Pai do Senhor para ele. Continua fazendo a diferença, porque quem ama a própria vida, de maneira que se torne um egoísta de achar que é só para você mesmo, é só para se divertir, é só para beber, é só para curtir, ganhar a vida
do jeito que acha que está ganhando. E Jesus está dizendo: volta enquanto é tempo. Porque existe um logo de Deus. A trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, não vai dar mais tempo. Quando a trombeta soar, não vai dar tempo de dizer: agora eu quero. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. E se você soubesse a hora que o ladrão viria invadir a sua casa, você esperaria, você não se prepararia para que ele não entrasse? Mas a Bíblia diz que vai ser assim que o Filho do Homem virá. Ninguém sabe o dia nem a hora, ou seja, esteja pronta, esteja preparado, preparada. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: agora minha alma está angustiada. A parte humana de Jesus estava angustiada pela crucificação. Mas ele diz assim: mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus, ele está mostrando a sua humanidade, sentindo o peso da responsabilidade do chamado, mas, ao mesmo tempo, na sua humanidade, ele está ensinando para mim e para você o que ele disse. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Eu desci do céu para me entregar na morte de cruz pela vida de vocês. Então, por mais que doa, eu vou permanecer. É Jesus ensinando para mim e para você que a gente precisa parar de murmurar, de criticar, de querer voltar atrás por causa de uma dor, por causa de uma decepção, por causa de um dia mau. Todo mundo vai ter dia mau. Mas a gente, por causa de uma cara feia, a gente quer voltar atrás. Aí Jesus está dizendo para mim e para você hoje: tu não é minha imagem e semelhança? Então, apesar das dores da tua humanidade, quando eu te chamei, eu nunca te iludi acerca do chamado. Eu te chamei e deixei claro para você que não seria fácil. Eu deixei claro para você que pessoas iriam se levantar, que caras feias viriam. Mas você foi chamada justamente para isso. Você não pode voltar atrás. Nós não temos essa opção. Eu sei que é algo que eu tenho dito nas lives aqui, mas é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração e eu vou entregar do jeito que o Senhor mandou. Você não vai voltar atrás. Nós estamos aprendendo com Jesus e existe um propósito para isso. Glória, por que foi que a gente começou a estudar Esther e agora a gente foi diretamente para João? Porque no livro de Esther a gente aprendeu que existem momentos da nossa vida que a gente até esquece para que ele nos chamou. Mas quando a gente esquece para que ele nos chamou, ele faz questão de levantar um Mardoqueu para dizer assim: tu viesse para cá por causa desse tempo. Érica Félix, meu amor, te amo. E por que foi que Jesus decidiu que depois do livro de Esther viria o Evangelho de João? Porque ele diz assim: para mim e para você, você tem um chamado, você tem uma missão, eu tenho um propósito com você e para você e através de você. Mas eu sei da tua humanidade e eu sei que tu precisa se espelhar em alguém. E por mais que a gente abra a boca para dizer que se espelha em Cristo, a gente falha muito na questão de abrir a palavra e meditar para aprender quem é Cristo e os seus passos. E quando eu estava aqui encostada nesse balcão, Jesus disse assim para mim: vai ser o Evangelho de João, porque vocês precisam ser gerados em mim, para não desistir só olhando para Jesus, para não voltar só olhando para Jesus. O livro de Esther nos ensinou que a gente tem uma responsabilidade. E o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nos mostra o maior dos exemplos para que a gente siga nos passos que nós precisamos seguir para não voltar atrás.
Ele está nos apresentando quem Ele é, para que a gente diga o que Jesus faria no meu lugar nesse momento. Tudo o que acontece na nossa vida está tão embasado no que o Senhor Ele tem direcionado para nós através desses momentos que nós estamos tendo aqui. Tem dias que a live termina e acontecem algumas coisas que o Senhor literalmente confirma no ordinário da minha rotina. Estou confirmando a palavra da live. É o Senhor nos direcionando, porque à medida do que Ele nos chama para exercer, Ele nos capacita. Ele se responsabiliza, Ele não solta a nossa mão. E a Bíblia vai dizer que veio uma voz do céu e disse: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve, na crucificação de Cristo. E a multidão ouviu e alguns pensaram que era um trovão, porque nem todo mundo conhece a voz de Deus. Nem todo mundo sabe discernir quando é Deus que está falando. Isso desde os primórdios, desde o tempo de Moisés. Não é todo mundo que quer ouvir a voz de Deus, que tem estrutura para ouvir a voz de Deus. O povo, lá do tempo de Moisés, eu acredito que é em Êxodo, o povo começou a dizer assim: Moisés, por que é que Deus só fala contigo e não fala com a gente? Aí Deus disse: vamos todo mundo para o pé do monte, que Deus vai falar com todo mundo hoje do acampamento. Quando Deus decidiu aparecer, que o povo viu relâmpagos e trovões, não era tu que estava pedindo para ver a voz de Deus? Aí começou a ficar com medo. E disse: não, Moisés, vai tu mesmo. Ouve Deus falar contigo, depois tu traz pra gente. Isso sou eu parafraseando. Nem todo mundo tem estrutura para ouvir a voz de Deus. É muito bom abrir a boca e dizer assim: Deus só fala com fulano. Aí Deus diz assim: eu tenho um pacotinho de sal para te entregar. Se tu aguentar comer ele todinho, aí tu vai dizer: agora eu estou entendendo a voz de Deus. Na multidão existe o público que ouve Deus falar e que sabe que é Deus que está falando. E existe o público que só ouve o barulho e diz assim: eu acho que é um trovão. Não consegue discernir. Quem entende um trovão? A gente ouve e não entende. Parece um barulho que a gente não consegue definir. Tu entende? Mas a Bíblia diz que aquela multidão, uma parte dela disse que era um trovão, enquanto outros afirmaram que um anjo havia falado com ele. Então Jesus disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Até porque ele sabia o que fazer. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. Deus tem falado com a gente porque Ele tem misericórdia de nós. Deus tem usado os seus profetas e tem bradado na nação por causa da igreja. Nós estamos vivendo o logo de Deus. A porta da graça vai se fechar a qualquer momento. Jesus está voltando e Ele tem bradado nos 4 cantos por causa da igreja. Por causa do povo dele, Ele está anunciando: se conserte. Ainda dá tempo. Volte, porque o que vem por aí, se com Jesus está difícil, sem Jesus vai ser insustentável. Sem Jesus, sem a graça, a Bíblia diz que a morte vai ser presa. Vão sentir tanta dor, vão querer morrer e não vai morrer. Jesus está dizendo para mim e para você: eu amo tanto você, que eu estou lhe encontrando aqui para lhe dizer que não é isso que eu tenho para você. O que Jesus tem para nós é nos levar para Canaã celestial na primeira chamada.
Entenda. Jesus não... Eu não acredito no... É no pós, né? Que os crentes vão passar pela tribulação. Vai não. Crente santo no primeiro arrebatamento. Em nome de Jesus. Porque ele ama a noiva dele. Ele cuida da noiva dele. Tu acha que ele vai deixar a noiva amada dele passar pela tribulação daqui? Não. Tem a segunda chamada. Que ele tem uma segunda chance. Mas o que ele tem para nós é quando ele raiar nas nuvens, a gente sumir daqui, fica só a roupa. Fica só a matéria. Alguém procurar, cadê? Bater na porta, faz tempo que eu vi irmã fulana. Canto mais limpo. Tá dirigindo, daqui a pouco o motorista some. Tá trabalhando, daqui a pouco o povo procura. Oxente, sumiu. É o que Jesus tem para nós. Arrebatamento é uma realidade. E muita gente parou de falar sobre isso como se Jesus não fosse voltar. Minha gente, Jesus está às portas. Quem não tiver coragem de falar, não fale. Mas existe uma urgência de Deus para nós. Eu estava pregando no sábado. E eu estava pregando sobre Ezequiel. Daqui a pouco Jesus mudou a rota da mensagem e disse: avise para a minha igreja que eu estou voltando. Eu disse: meu Deus. Foi temor e tremor. Eu disse: Jesus, o que é isso? É amor. Ele está dizendo: eu fui preparar lugar para vocês e eu vou voltar para buscar vocês. E é bom que vocês estejam prontas. É bom que vocês estejam prontos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que haviam 10 virgens. 10. E as 10 eram virgens. Nenhuma delas estava no meio infiltrada, não. Porque foi Jesus quem disse que as 10 eram virgens. 5 prudentes saíram de casa e disseram: ele não disse a hora que ele viria. Então é bom que eu leve todo o azeite que eu tenho, porque eu não sei quando é que ele vem. Outras 5 disseram: eu acho que o que eu tenho dá. Vou levar não, que é pesado. Eu não sei a hora que ele vem. Isso sou eu conjecturando. Eu não sei a hora que ele vem. O azeite que eu tenho, eu acho que dá. Tu tá entendendo o que é que Jesus está falando contigo hoje? Vou nada levar reserva de azeite pesando. Não sei a hora que ele vai chegar. E se ele demorar, eu vou ficar com esse negócio pesado até quando? Não é? Não tem gente que diz assim, né? Não, quando eu tiver bem velhinha, eu aceito Jesus. Sabe por quê? Porque não quer carregar o peso do azeite. O azeite pesa. O azeite pesa. Aí tem gente que diz assim: quando eu tiver bem velhinha, eu aceito Jesus. Aí Jesus está dizendo a essas pessoas aqui hoje: e se eu decidir cortar o fio da tua existência antes que o teu bem velhinha chegue? E se eu te disser que é até hoje a tua vida? E se não der tempo? A Bíblia diz que, e eu estou nesse contexto, quando Jesus diz que a luz dele brilhará para vocês só mais um pouco. É ele dizendo para a gente: a porta da graça está se fechando. Tá acabando o tempo. Amém, Caroline. Um abraço pro teu pai. Deus abençoe ele. Tá acabando o tempo. Ele ainda está aqui. A graça ainda está aqui, nos guardando, nos adornando, nos perdoando. Mas ele está dizendo: te conserta enquanto é tempo. Junta os teus pés enquanto é tempo. Coloca azeite nessa lamparina. Leva todo o teu azeite.
Junta o azeite que tu puder juntar. Amém. Porque tá acabando o tempo. A Bíblia diz que 5 levaram tudo que tinha. E as outras 5 só levou aquele pouquinho. Para não pesar, né? Sou eu conjecturando. Para não ficar pesado demais e a gente se incomodar, porque o chamado, o siga-me, o ande como eu ando, entre onde eu entro, faça o que eu faço, dói, é pesado, é difícil. Aí a Bíblia diz que ninguém sabia. É isso. Caminhou mais confortável, mas pereceu no final. É isso. Kelly tá cheia das chaves. A Bíblia diz que quando elas menos esperaram, todas adormeceram. Não foi 5 delas que adormeceram, foram todas. Porque ele demorou. O sono vem para todos. Abraão dormiu também na hora de fechar um acordo com Deus. Mas a Bíblia diz que apesar do sono delas, ele chegou. E ele chegou quando ninguém esperava. A diferença é que as 5 que dormiram, junto com as 5 loucas que dormiram também, tinha reserva. Tava pesado, mas elas tinham levado tudo que elas tinham. E quando ele chegou, elas entraram na porta. Aí as outras disseram, nos dá um pouco do teu azeite. E Deus está dizendo para mim e para você, azeite não se divide, cada um tem o seu. Porque se você achar que você pode dividir o seu azeite, vai faltar para você e para o outro. Cada um carregue o seu. Cada um carregue a sua cruz. Cada um busque as suas experiências. Cada um pague o seu preço. Na verdade, o preço foi pago. Isso sou eu conjecturando. Mas o preço já foi pago. Mas cada um leve a sua cruz, que ela tem o seu tamanho. Jesus fez ela para você. Leve até o fim. E elas disseram assim, divide o teu azeite, o azeite de vocês com a gente. E a gente precisa ter sabedoria, como aquelas 5 virgens prudentes tiveram, de dizer assim, se a gente dividir, vai faltar para nós e para vocês. Vão buscar, vão tentar comprar. Jesus está dizendo assim, não espera não chegar nesse nível de ter que estar batendo na porta para ver quem vende azeite, porque azeite, quando ele voltar, não tem como comprar não. O tempo é agora. O tempo de buscar azeite é agora. O tempo de se render é agora. Irana, o teu chamado, o teu primeiro chamado, está na palavra. É o ide e pregai. É o teu primeiro chamado. A partir do momento que você começar a pregar o evangelho, ele desenvolve outros chamados, mas o primeiro é a palavra. Voltando, o tempo é agora. O tempo do Senhor, de a gente buscar dele azeite, porque quem enche a minha e a tua lâmpada de azeite é ele. E a Bíblia diz que elas não dividiram. E não foi egoísmo, foi sabedoria, para que não falte. Às vezes nós estamos queimando o nosso azeite com quem não quer, com quem não tem responsabilidade, com quem não quer compromisso, com quem não quer renunciar. Aí a gente está gastando o nosso azeite. A gente está queimando o nosso azeite caro, sofrido, doído. Só eu sei a prensa que eu tenho passado e que eu já passei para ter um pouquinho de azeite. Tu sabe o que é que tu tem passado com o Senhor?
para tu ter um pouquinho de azeite na tua reserva, para a gente pegar. Amém. Tem uma alma retornando. Quem é? Para a gente pegar. Me comuniquem aí que a gente vai orar. Tem uma moça voltando para Jesus. A Mari. Quem é Mari? Fala comigo, Mari. Glória a Deus. Mari Ribeiro. Vamos orar por ela agora? Amém, Cida. Glória a Deus, Mari. Glória a Deus. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração aí agora. Verbaliza em voz alta para o inferno ouvir. Em voz alta para o inferno ouvir. Nós servimos a um Deus que pode. Orem por ela. Mari, repete comigo, Mari. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga os meus passados. Apaga o meu passado. Apaga os meus passos errados. Se apresenta para mim, Jesus. Peça a ele em voz alta, diga a ele. Se apresenta para mim, Jesus. Me permita olhar nos teus olhos, para que eu nunca mais volte aos lugares onde eu já passei, para que eu nunca mais me sinta só, como eu tenho me sentido, para que Satanás nunca mais brinque com a minha vida, com os meus sentimentos e com as minhas emoções. Jesus, abraça a minha alma. Escreve o meu nome no teu registro, para que eu possa te encontrar nas bodas do Cordeiro, para que quando o Senhor raiar das nuvens, o Senhor me conheça, tanto quanto eu quero te conhecer. Amém? Oh, glória! Ele é fiel. Perder esse cão, oh, glória! Mais uma vida para Jesus, a gente vai povoar o céu. Eu gosto de Jesus porque a gente não precisa nem estar oferecendo ele, porque Jesus, ele é bom demais para a gente estar oferecendo ele igual banana em fim de feira. Ele é muito bom. A gente apresenta ele, e quem quiser vem. Quem quiser viver de verdade vem. Tá entendendo? Oh, glória! Vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército. Ele é bom, oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor, né, Carol? Jesus é fiel, aleluia! Voltando para o texto, que nós precisamos encerrar essa parte da mensagem. A Bíblia diz que quando elas chegaram na porta, as que tinham a lâmpada entrou, porque as que tinham a lamparina, quando o noivo abriu a porta, ele reconheceu elas. Vinde, entrem. Eu conheço vocês. O que é que Jesus vai dizer de nós? Quando ele raiar das nuvens e a gente chegar na porta batendo, isso sou eu conjecturando. Tem lâmpada no dia escuro que será quando Jesus voltar? Porque a festa é dentro da casa. A festa é no céu. O mundo será tomado por trevas. A escuridão vai tomar conta. Então, quando a gente bater na porta, será que ele vai conhecer a gente? Porque ele só conhece quem tem lâmpada para clarear o rosto. E ele é a luz do mundo. Então, Deus, quando olhar para nós, ele tem que ver a luz de Cristo, que é a própria luz. Ele tem que ver Cristo estampado no meu rosto e no teu, para ele poder nos reconhecer como filho e nos colocar para dentro. Caso isso não aconteça, não dá tempo. Caso isso não aconteça, não adianta bater na porta. Não adianta tentar comprar azeite.
porque elas saíram para comprar e quando elas voltaram, ele disse: não vos conheço. Tu lembra de um desenho que passava na Record? E quando as virgens loucas apareciam na porta, era tudo no escuro e o noivo muito educado dizia assim: me perdoem porque eu não estou reconhecendo vocês, eu não posso deixar vocês entrar. Houve tempo, não houve? Teve tempo para guardar azeite. Foi por causa do peso que tu não quis. A responsabilidade de servir a Cristo, mesmo sabendo que tu estava com Ele, e por estar com Ele seria mais leve a tua caminhada, ainda assim tu não quis a responsabilidade. Então não adianta bater na porta. Não depois que Ele voltar. O tempo é hoje. Mari tomou a decisão dela hoje. O céu está em festa pela vida de Mari. Mari, entra no grupo, a gente vai te ajudar. A gente vai orar por você. A gente vai jejuar junto, orar junto, como temos feito. E o Senhor vai desenvolver em você os dons e os talentos que Ele tem para você. Ele vai te levar para onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele vai curar teu coração, como Ele tem feito conosco. E se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não espere eu ficar convidando não, porque eu não tenho paciência não. Não tenho paciência não. Jesus é muito bom. Eu não tenho paciência de ficar insistindo. Admiro quem tem. Eu não tenho. Venha enquanto é tempo. Porque a porta da graça vai se fechar em breve. Jesus está falando o tempo todo. O 46 diz: eu vim como luz para brilhar nesse mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. É quem tem azeite para manter a lamparina acesa. Cristo estampado no teu rosto. Ele diz: não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Vocês dizem crer, mas ouve e não obedece. É amigo do evangelho, mas não se rende diante do Senhor para obedecê-lo na totalidade que Ele quer. Aí ele diz: mas todo que me rejeita e me despreza serão julgados no dia do julgamento, pela verdade que tenho falado. Tu já imaginaste Jesus chegar para tu e dizer assim: tu frequentava a igreja, tu ouvia a verdade, tu sabia o que era certo e o que era errado, e ainda assim tu não se rendeu, tu não se prostrou, tu quase foi crente, então infelizmente tu quase subiu, tu quase foi salvo, tu quase entrou, quase. Mas infelizmente não existe a sala do quase no céu. Eu preciso falar e eu vou falar o que Ele mandou falar. Ou é mundo ou é igreja. Ou é ímpio ou é santo. Ou é Jerusalém ou é Egito. Não tem meio termo com o nosso Deus. E se você não quiser Deus, já está mais que claro o lado que você escolheu. O quase é o morno e a Bíblia diz que ele vomita o morno. É dura a palavra, né? Não é palavra para glória a Deus, nem para aleluia, não. É palavra para a gente dizer assim: eu não poderia ter dormido sem essa. É Jesus dizendo: eu te amo tanto que eu te digo que eu não fiz o inferno para você. O inferno é a morada de Satanás e dos seus demônios. Para você tem o céu. Contanto que você queira, porque se você quiser, eu quero. Se você decidir dar um passo, eu lhe seguro, eu lhe sustento, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. Aí a gente diz assim: mas eu quero organizar minha vida antes. Aí ele diz assim: sem mim não consegue não. Sem mim você não pode fazer nada. Venha do jeitinho que você tá. Glória, eu tô cheia de vício. Venha com os seus vícios. Glória, eu tomo um quartinho de cachaça todo dia. E ele tá dizendo: vem tu e a cachaça pra tu ver que eu não te tiro da cachaça. Vem tu e o cigarro pra tu ver que eu não tenho poder de te fazer esquecer até como é que fuma um cigarro. Se rende.
Vem tu e os teus vícios e tu vai ver que na presença de Deus, Ele te envolve de uma maneira que tu nem lembra o que é vício, o que é bebida, o que é cachaça. Venha como você está, porque Jesus, Ele tem poder para te transformar, para te trazer de volta, para te limpar, para te resgatar. Ah, Glória, mas eu já fiz cada coisa que tu nem imagina. O sangue vertido na cruz. É isso mesmo, Dani. O sangue vertido na cruz te limpa e limpa teu passado. Ele não leva em consideração por onde você já passou. Quer se reconciliar agora, Rayane? Quer voltar agora? Se você quiser voltar, a gente ora agora. Glória a Deus. Rayane quer voltar para Jesus. Dia de salvação. Coloca a mão no teu coração, Rayane. Glória a Deus. Vamos orar? Eu falo e tu repete. Glória a Deus. Repete comigo, Rayane. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida. Peça a Ele. Jesus, se revela para mim. Me mostra os teus olhos. Peça a Ele com a sinceridade que há no seu coração. Peça a Ele, Jesus, me mostra os teus olhos para que eu nunca mais veja brilho em nada que não seja nos teus olhos. Para que eu nunca mais venha dividir o trono do meu coração. Jesus, me cerca com a tua presença para que o mundo nunca mais venha deslumbrar a minha visão. E para que eu possa ser conhecida por ti quando o Senhor raiar das nuvens. Oh, glória! E nós vamos orar por elas. A porta da graça está aberta. Ele é o Deus de já. Oh, dia lindo, dia glorioso. Meu Deus, aleluia. Nós precisamos de Jesus. O tempo é agora. É, porque ele está voltando. E não é por força, nem por violência. Não, nem força, nem violência. É ele dizendo assim, eu te amo tanto que eu tô te chamando. Eu te amo tanto que eu tô te convidando. Vem. Tem mais um, é, Daniele? Quem é? Me diga que a gente vai orar também. É uma aliança que você não está fazendo comigo, não. É uma aliança que você está fazendo com Jesus, com Deus. Essa aliança você está fazendo com Deus. Quem é Andresa? E Jesus, ele leva a sério, viu? Jesus leva a sério, contanto que você permaneça olhando para os olhos dele. Ele é fiel. Ele é fiel para te sustentar. Ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para te blindar. Andresa Souza quer voltar para Jesus? Oh, glória a Deus. Oh, Andresa, mulher, ora comigo, Andresa. Eita, Deus lindo. Glória a Deus. Perder esse cão. Tá vendo? Meu Deus do céu. Andresa, coloca a mão no teu coração, Andresa, agora. É tu e Jesus agora. Tu vai repetir o que eu tô falando, tá bom? Vai repetir o que eu tô falando e repete com a profundidade do teu coração. Stephanie também? Meu Jesus, quem é Stephanie? Oh, glória, Andresa e Stephanie tá voltando para Jesus. Glória, oh Jesus, oh glória a Deus. Jesus é bom, ele é fiel, aleluia. Coloca a mão no teu coração, confessa a Jesus que a Bíblia diz, quando vocês confessarem diante dos homens. Ana Vaz também quer voltar? Oh glória, eu já contei 6. Aleluia. Ana também, 5 almas.
É 5 ou 6, que eu já perdi as contas, mas Jesus sabe quantas almas são. Eita, glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no teu coração. Gabriela também, quem é Gabriela? É um compromisso que tu estás fazendo com Jesus, vice? Nem por força, nem por violência. Nem por força, nem por violência. Não é por causa de glória, não. É por causa de Jesus que vai transformar a tua vida. Vai entrar na tua casa. Vai colocar as coisas no lugar. E se prepare para o reboliço de Deus na tua vida. Você que está servindo a Jesus, está se apresentando diante do altar do Senhor hoje. Não estás fazendo compromisso comigo. Tu estás fazendo compromisso com o dono da tua vida. O Deus que está escrevendo o teu nome no livro da vida. E dizendo que você pertence a Ele. Tu sabe o que é o reboliço de Deus? É Deus colocar as coisas no seu devido lugar. Porque quando a gente está longe de Jesus, tudo vira uma bagunça. A gente faz o que quer, entra onde quer, pensa que se manda, né? Aí Jesus diz assim, não, eu vou entrar. Aí a gente diz, entra Jesus. Aí ele entra fazendo uma faxina. Tu sabe o que é um reboliço? É uma faxina. É Jesus tirar. A gente é uma casa. Ele diz, vou fazer uma faxina hoje. Tira sofá, tira quadro de parede, tira rack, tira televisão, tira tudo e vai limpando. Deixa ele limpar. Deixa ele limpar. Deixa ele fazer. Coloca a mão no teu coração. As meninas que aceitaram Jesus, a gente contou 6, não foi? Ora comigo. Diz assim, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga o meu passado. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve uma nova história para mim, Jesus. Oh, Jesus, me ajude a me perdoar, porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Diga a Ele, Jesus, me ajude a me perdoar pelos passos que eu já dei sem o Senhor até aqui. Mas escreve uma nova história para mim. Me ensina a olhar nos teus olhos, peça a Ele com a sinceridade que há no teu coração. Clame por Ele, peça a Ele. Me ajuda a olhar nos teus olhos. Se apresenta para mim, para que eu nunca mais ache graça em nada desse mundo. Para que eu não venha me deslumbrar com nada deste mundo. Se apresenta para mim, Jesus. Me sela com o teu selo, me enche da tua presença, me enche do teu Espírito Santo de maneira tal que as coisas dessa vida percam o brilho para que eu possa chegar no céu. Oh, glória a Deus. Vamos orar por elas, minha gente, todas juntas. A mensagem foi essa e foi até aqui. E agora eu entendi porque foi que quando chegou no versículo 50... eu já apliquei quando ele diz, e eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Tem vida eterna para 6 pessoas hoje aqui. E a graça que nos alcançou 6 pessoas aqui hoje. Para honra, glória e louvor do nome do nosso Jesus, que é precioso e lindo. Foram 7, oh glória, melhor ainda. Procurem uma igreja. Entra no nosso grupo. Fala comigo no direct. Quem não tem Bíblia ainda, fala comigo no direct, que a gente vai fazer uma Bíblia chegar aí. De alguma forma, vai chegar uma Bíblia aí na tua casa. E a gente vai aprender com Jesus. É a grande comissão.
E nós fazemos parte do que Jesus está fazendo no mundo. A Bíblia diz que Jesus não vai perder nenhum. Nenhum. Você é do Senhor. Sua casa é do Senhor. Sua vida pertence ao Senhor. E você é um instrumento dele na terra. Começou hoje? Aceitou hoje? Já pode pregar. Aceitei Jesus agora, Glória. Quando é que eu vou poder fazer alguma coisa para Jesus? Agora. Agora. Tem Bíblia não, Glória? Fala comigo. Fala comigo. No direct. Tu vai pregar. Porque tu agora já é útil no reino. Que Jesus maravilhoso é esse? Dá vontade de chorar tanto. Eita, Jesus do céu. Glória a Deus. Vamos orar. Apresentar todas elas. Apresentar todas em oração agora. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem no direct. Quem quiser, quem aceitou Jesus e quiser entrar no grupo também, manda no direct mensagem que eu mando o link. Se apresentem, eu sou a menina que aceitou Jesus hoje. Oh, glória! Ruth disse, eu estava desviada dentro da igreja e através dessas lives me reencontrei em Cristo. Um dia, eu também estive desviada dentro da igreja. Ninguém diz que a gente está desviada, né? Mas a gente sabe. A gente sabe. E a graça que me levantou e te levantou, tá levantando. Eita, Jesus, Jesus bom e fiel. 8 almas foi Daniele Martins. Amém. Essas pessoas que aceitaram Jesus e os comentários fogem do meu alcance, de fato. Manda mensagem no meu direct, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Oh, Jesus bom e fiel, eu te agradeço por hoje. Essa palavra tinha que ser hoje mesmo. É o Senhor mostrando para mim que não é do meu jeito, nem do meu tempo, nem o que eu penso, nem o que eu acho, nem o que eu quero. Jesus, 8 pessoas se renderam diante de ti, elas são tuas. Elas pertencem a ti. 8 pessoas que a tua mão tirou de dentro do sepulcro. 8 pessoas que o Senhor foi buscar no lamaçal do pecado e escreveu para elas hoje uma nova história. E elas estão perdoadas e limpas, prontas, Jesus, para pregar a tua palavra. Enche elas com teu Espírito Santo, apresenta para elas, Jesus, o que é o teu poder. Se revela para elas através da tua palavra, Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida. Dá estrutura e permanência na tua presença. Que elas possam permanecer. E que através dessas 8 vidas, Jesus, que se renderam diante de ti, tu levante 8 ministérios. 8 pessoas cheias do teu Espírito Santo para impactar milhares de pessoas nessa nação. Oh, Jesus, por que não para aqui, Jesus? Não. Oh, Senhor, o Senhor tem tanto para fazer e eu tenho certeza que é para multidões e o teu nome vai ser glorificado. Nos esconde em ti, a minha casa e os meus, a casa das minhas irmãs e a família delas, Jesus. Os casamentos, as famílias, os amigos, Satanás não toca porque ele é um derrotado. Eita, Jesus, escondido atrás da cruz, a gente pode dizer, perdesse. Perdeu 8 hoje, aleluia. E o nome do Senhor é glorificado e não adianta. Não adianta ele querer fazer barulho porque ele não nos assusta. Tu és fiel, Jesus, nos esconde em ti. A tua palavra diz que
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerei espanto noturno, nem seta que ande de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aos seus anjos ele ainda dá ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Oh, Jesus, o Senhor ainda nos sustenta. O Senhor ainda nos guarda, o Senhor ainda nos cobre. O Senhor é o mesmo. Então cobre a nossa vida e a nossa casa, porque nós conhecemos o teu nome. Nós estamos te chamando, te clamando e ouvindo resposta de ti, porque tu és fiel. Eu te peço, guarda a nossa vida em ti, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh, glória a Deus. Minhas meninas, missão cumprida. Missão cumprida. Estamos juntas. As meninas que aceitaram Jesus hoje, me chama no direct, tá bom? Vamos caminhar juntas com o Senhor. Hoje é dia de mandar pedido das camisas pro fabricante. Então, se tu ainda não pediu a tua camisa da All Nations, nós temos mais de 80 modelos diferentes esperando por vocês. Faz teu pedido que a gente envia para todo o Brasil, divide num cartão em até 12 vezes. Então, tu vai adquirir uma camisa e ganhar uma Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Deus abençoe a vida de vocês, estende a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Irana, tu entra no meu perfil. Quando tu entrar no meu perfil, onde aparece minha foto e os meus vídeos, tem um negocinho de mensagem. Manda uma mensagem pra mim lá, que eu te mando meu WhatsApp, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu também amo vocês, Carmen. E mais do que eu amo vocês, Jesus ama vocês demais. Meu Deus do céu. Orem por mim que eu oro por vocês. A gente vai povoar o céu. Vencido e sem força está Satanás e todo o seu exército, porque a gente vai passar por cima dele e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ó, para vocês, uma semana de vitória, porque Satanás perdeu 8 vidas hoje, para honra e glória do nome do nosso Jesus. Deus abençoe, minhas meninas. Até amanhã de 9 horas da manhã. Amanhã é de 9 horas da manhã. Não esqueça. 9 horas da manhã. Bota um despertador. A gente tá aqui juntinhas para dar lugar na terra. Deus abençoe vocês. E até amanhã às 9 horas. Eu amo vocês.